Os aplicativos para Smart Devices organizam e manipulam a informação estruturada com a realidade das entidades com as quais se trabalha. Por exemplo, a realidade poderia ser a de uma agência imobiliária. Por trás disso, há uma estrutura de interação que podemos conceituar da seguinte forma. Para cada entidade, por exemplo, propriedade imobiliária representada pela transação correspondente, pode-se escolher de um menu e visualizar a lista de elementos que a constituem neste momento, lista de propriedades imobiliárias no nosso caso, ou ver a informação detalhada de um elemento em particular da lista, em nosso caso, a informação de uma propriedade, e realizar alguma ação sobre o elemento, como, por exemplo, atualizá-lo. Não era principalmente isso que implementávamos com o padrão Work With dos modelos GeneXus Web? Podemos ver a realidade das entidades, por exemplo, a da agência imobiliária, como recursos que necessitamos manipular. Terão importância neste modelo as transações, como Business Components, os Data Providers, que desenvolvem dados estruturados, e os procedimentos. Desenvolver aplicativo para Smart Devices implicará principalmente trabalhar com o padrão Work With específico para este gerador, que a partir das entidades, transações escolhidas, construirá tudo o que for necessário para manipular a informação, ou seja, construirá a lista, o detalhe de um elemento e as ações diante de um evento disparado pelo usuário nas linguagens específicas de cada plataforma. Por outro lado, precisaremos de um objeto do estilo dos gerados pelo Work With, porém mais flexível, não necessariamente associado a uma transação, que nos permite, por exemplo, pedir dados ao usuário, como uma data, e realizar alguma ação. Será um objeto similar a uma Web Panel. E, por último, precisaremos dos dashboards, objetos que cumprem a função dos menus, utilizados principalmente como ponto de entrada do aplicativo. Resumindo, implementar um aplicativo para Smart Devices com GeneXus implicará trabalhar com o padrão Work With para navegar pela informação relacionada e manipulá-la. Criar painéis para fazer consultas, mostrar informação ou pedir dados ao usuário, tal como se faz com os painéis web, e criar menus. Por último, tal como acontecia com os aplicativos web, o modelo conceitual automaticamente vincula as navegações de entidades que se encontram estruturalmente interrelacionadas. Por exemplo, tendo definidas as transações Neighborhood e Property para representar respectivamente os bairros com os quais trabalha a imobiliária e as propriedades imobiliárias que gerencia, quando ambas entidades se relacionam, automaticamente o padrão Work With o reflete. Vejamos. Em nossa KB, temos as transações Property e Neighborhood, no momento não relacionadas. Aplicamos o padrão Work With em ambas. E temos um objeto Dashboard, que recorre, por um lado, ao Work With de propriedades imobiliárias. Vemos que está percorrendo ao Level Property e especificamente dentro do Work With Level Property, a lista. E, por outro lado, vemos que está percorrendo também ao Work With de bairros. Também ao seu nó List. Observemos com atenção este Work With para ver como mudará quando interrelacionarmos depois as entidades. Podemos ver que o nó List corresponde a esta tela, na qual, dentro de um grid, temos os atributos de Neighborhood do bairro que queremos mostrar. Assim, em execução, temos... Aqui estamos vendo o dashboard. Temos aqui a lista dos bairros. Depois, escolhendo um.
vemos a informação detalhada do mesmo, cujo correlato encontra-se na seção geral. As propriedades são independentes. Se observarmos o detalhe de uma delas, vemos sua informação geral sem nenhum vínculo com o bairro. Agora, estabeleçamos a relação. Vamos à estrutura de propriedades e agregamos a Neighborhood ID, pedindo-lhe que aceite nulos, e a Neighborhood Name. Salvamos. E vemos o que aconteceu com o Work With de Neighborhood. Está aparecendo uma nova seção. Como vemos, está mostrando um grid com as propriedades imobiliárias. Quais? As do bairro escolhido. Vejamos isso em execução. F5. Reorganizemos. Em seguida, uma vez atribuídos os bairros às propriedades que tínhamos registradas, vejamos a lista de bairros e vejamos os detalhes de cada um deles. Podemos ver que aparecem dois tabs que coincidem com as seções que vimos no padrão. O primeiro tab corresponde à section geral, que contém informação geral do bairro, e o segundo tab corresponde a outra seção, que mostra as propriedades imobiliárias desse bairro. Vejamos o que acontece se escolhemos uma delas. Está nos levando ao detalhe do Work With correspondente às propriedades, mostrando-nos o detalhe dessa propriedade. E entre sua informação, podemos ver o bairro, que, se seguimos esse ícone, nos levará ciclicamente à informação geral do bairro. Como podemos ver, se as entidades estão relacionadas, as navegações oferecidas também se interrelacionam, sem necessidade de fazer nada. Com isso, temos visto uma pequena amostra do que é o simples e poderoso modelo conceitual. O que acontece depois? Deseja ver como personalizar o Work With para dar a ele mais potência e adequá-lo às suas necessidades? Deseja ver como criar painéis que lhe permitam extrair e apresentar dados de forma flexível, pedir dados ao usuário, etc.? Deseja descobrir a arquitetura subjacente? Aguarde a continuação.